Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Luiz Xavier. Eu trabalho no núcleo de transparência, gestão de riscos e integridade, que é ligado diretamente à Diretoria Geral de Controle Interno. Sou formado em psicologia, tenho pós em gestão pública e também estou concluindo uma outra pós pela UFPE em governança, gestão de riscos e integridade. E hoje venho falar um pouco sobre esse tema que está na tela, que é a integridade, aspectos introdutórios. Logo de início, a gente pode trazer, de forma cotidiana e até costumeira, a gente escuta bastante sobre a integridade. Mas também podemos dizer que essa vinda é muito superficial. A gente não tende a explorar tanto ela. E numa contramão positiva, as instituições cada vez mais percebem a importância de tratar com seriedade sobre esse tema, olhar com bastante carinho sobre ele, não só pela necessidade, mas principalmente pelos ganhos e benefícios deste olhar para a unidade. E a SES, como não poderia pensar diferente, vem investindo bastante nesse tema. E aí a coordenação de integridade e gestão de risco tem esse papel de implantar tanto a integridade quanto a gestão de risco, isso de forma unificada, né, com as outras unidades da SES, com as outras secretarias, mas principalmente o nosso grande desafio é saber como a gente vai conseguir de fato implementar ações e estratégias para que a gente possa não só disseminar, mas promover mesmo essa cultura de integridade e também de riscos. E aí vamos voltar um pouquinho para pegar um pouco desse a origem da palavra integridade. E aí a gente vê que é uma origem de uma palavra latina, que o significado é de totalidade. Dá uma ideia de completude, né? É a qualidade do cidadão de ser completo, inabalável, íntegro nas suas ações, nas suas condutas e nos seus comportamentos. E tanto as pessoas quanto as instituições precisam ter esse olhar sobre essa completude. E quando a gente fala das instituições e do serviço público, significa a gente, para ser completo, ter o olhar para a questão da missão, da visão e dos valores, né? De quem somos, da onde queremos chegar e como vamos fazer para chegar nesse local. Isso é fundamental. Mas eu acho importante também a gente começar a voltar um pouco e ver como é que funciona na prática a integridade. Para isso, a gente que precisa ter um olhar sobre a questão integridade. Ela começa a partir de mim, ela começa a partir do outro, e falar integridade de relação é fundamental. E podemos dizer que o outro, ele é fundamental para a nossa existência, para a existência de cada um. Porque desde bebê, nós somos constituídos pela relação que a gente tem com nossos pais, com as nossas referências paterna e materna. Mas, assim como somos constituídos, nós também constituímos esse pai, essa mãe na relação. Então, esse poder de também ter uma ação sobre o mundo é fundamental. E por que eu estou trazendo isso? Porque às vezes confundimos, olhamos para o outro, ser íntegro ou não, para acreditar que a nossa integridade está atrelada ao comportamento do outro. Esse é um grande erro. O outro, como foi dito aqui, é fundamental para a nossa existência. É a partir dele que nos constituímos. Mas ele nunca será o responsável pelas minhas ações, pela minha conduta. A integridade ela acontece a partir de mim mesmo, da forma como eu me vejo, me coloco no mundo, né? E a partir daí a gente já pode responder também essa pergunta de baixo. É uma responsabilidade que é apenas de alguns, é uma responsabilidade de todos. Tendemos às vezes a achar que dependendo do local que a pessoa está, é ela que pode promover a integridade. Ele que tem o papel de promover a integridade dele.
E aí esquecemos um pouco do nosso papel fundamental, né? Se a gente quer construir uma cultura de integridade, a gente precisa colocar a nossa alicerce, a nossa base. Então, nunca podemos pensar a integridade como responsabilidade de apenas algumas pessoas. Ela é uma responsabilidade de todos. E trazer nessa parte final, se é uma questão situacional ou incondicional, eu acho que é muito clara a resposta, mas a gente precisa trazer. Porque também tem pessoas que dizem, olha, veja, no meu ambiente de trabalho é difícil de ser íntegro porque o espaço não é propício, eu consigo ser na minha casa. E isso é um erro que nós cometemos muito grande, porque, de fato, a integridade, ela não é situacional, ela é incondicional. Não dá para ser mais íntegro no lugar, menos íntegro no outro. Nós somos íntegros ou não somos íntegros. Agora, quando nós pensamos que somos seres humanos e por isso somos passíveis de erros, nós precisamos entender que isso pode vir a acontecer e que o que a gente pode fazer nesse momento é tentar evitá-los. O que não pode, de forma alguma, é, ao nós termos consciência de que estamos errando, de que não estamos fazendo, promovendo integridade ou sendo íntegros nas nossas atitudes, é continuar banalizando ou até mesmo fazendo esses atos. E isso a gente não tem como aceitar. E aí eu vou trazer para agora, para vocês, alguns elementos chaves que ajudam na construção desse ambiente mais íntimo, na promoção dessa integridade dentro das instituições e organizações. E de cara a gente pode falar logo da tolerância. A tolerância, quando a gente trouxe a questão de que somos passíveis de erros, de verdade todos nós somos, a gente também precisa entender que cada ser humano ele é único, né? Ele é singular. E ele tem sua história, sua trajetória de vida e sua própria maturidade e tempo de compreender, de entender algumas coisas. Então, não podemos também nos colocarmos como paladinos da integridade, os grandes seres da integridade, e se ver num lugar diferente do outro. Porque, como bem foi dito, né, primeiro, integridade se constrói com todos. E se eu acho que eu estou num lugar diferente do outro, eu não estou construindo integridade. Eu preciso entender que eu não posso fazer por ele, mas eu posso até mesmo ser um exemplo para aquela pessoa, dependendo da forma como me coloco e da forma como eu entendo o momento dele e contribuo, mesmo que indiretamente, para que ele também pense num ambiente mais íntegro. Questão da responsabilidade, todos nós sabemos nossas responsabilidades, das nossas ações, das nossas atividades no trabalho, mas também precisamos ficar atento com a nossa responsabilidade em relação à nossa conduta, à nossa forma de conseguir atingir esses objetivos, né? E se caso, por algum motivo, a gente tenha, de certa forma, alguma dificuldade de entender como devo agir diante de alguma situação, cabe a nós pensarmos nos nossos valores morais, éticos, coletivos, olhar para eles, nossos princípios, e entender que a gente precisa lançá-los mãos dentro da nossa instituição. O que a gente quer construir para a gente precisa pensar em construir nos ambientes que nós estamos. E mesmo assim, caso a gente tenha alguma dificuldade, a lei está aí, né? Ela traz documentos que nos respaldam, que nos orientam, que nos norteiam como caminhar e que precisam ser respeitados, né? É pensando num mundo transparente, com direito de igualdade de oportunidades para todos, que a gente constrói um ambiente íntegro. É sendo honesto com o outro, mas principalmente consigo mesmo, que a gente constrói integridade. E a ética, ela sempre vai ser mais forte, ela sempre vai estar mais fortalecida no momento em que eu olho, volto para mim, olho para mim mesmo, minha conduta.
minhas ações. E aí, trazendo um pouco da base legal das leis, né, eu acho fundamental, logo, a gente de cara trazer algumas informações necessárias, né? A gente, por vezes, vê tantas leis, né? São tantos números, todos publicados no Diário Oficial. Pronto, missão cumprida. E aí onde a gente erra. Essas leis, elas são nossa base, de fato. Elas devem estar ao nosso lado o tempo todo. Nós precisamos compreendê-las minimamente para podermos agir como agente público. Então, precisamos ter esse olhar diferenciado sobre como as leis são importantes. E tanto essa lei de improbidade administrativa, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, como da de lei de anticorrupção, que fala sobre a responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, como o PPMI, que é o Programa Pernambuco Mais Íntegros, que foi lançado agora em fevereiro. Eles têm uma mesma missão, que é, eles trazem diretrizes, trazem objetivos, responsabilização e até mesmo sanções contra a prática de abusiva, ilícitos, de improbidade e até mesmo de corrupção. Então, isso é um novo olhar fortalecido nessas leis sobre como a gente deve agir diante dessas falhas, desses riscos que temos dentro das nossas instituições. E então, a partir do PPMI, que é lançado em fevereiro pelo Estado e que convida os órgãos do Estado de Pernambuco para que participe, ele traz na sua premissa a necessidade de formação de uma comissão de integridade nos órgãos. E essa comissão, por sua vez, ela se coloca como responsável por coordenar e por formular o tanto o seu programa de integridade local, como também o plano de ação de integridade, né? E esse conjunto estruturado de medidas institucionais direcionadas à prevenção, detecção e ao tratamento de práticas de corrupção, fraude, irregularidades e outros desvios éticos e de conduta. Esse é o cerne de qualquer programa de integridade que deve ser colocado no seu órgão. Mas é importante a gente pensar no seguinte: o PPMI ele diz que a Comissão de Integridade ela vai ser responsável por coordenar e formular tanto o programa quanto o plano. Isso é muito diferente de ser responsável por fazer integridade. É aqui mais uma vez que a gente traz o alerta de como todos nós somos responsáveis pelo tema, somos responsáveis pelo ambiente inteiro. E aí é interessante a gente trazer para vocês um pouco de como está sendo para a gente nossa trajetória lá, o que já foi feito, o que a gente está construindo e como é que a gente pensa em implantar, de fato, o programa de integridade e implementar ações que promovam a cultura dentro do nosso órgão. Lá em fevereiro, em abril, né, com o lançamento lá do PPMI, do Programa Pernambuco Mais Íntegro, a gente sentiu a necessidade, né, já que a gente precisaria pensar em comissão, precisaria pensar em programa, em plano, de começar a fazer o estudo técnico e analisando políticas públicas que a gente viu em outros estados, outros órgãos de saúde, né? Entender um pouquinho como é que funcionava, como é que eles conseguiam tornar na prática, quais as boas práticas que eles estavam trazendo. E a gente passou esse período de fevereiro e abril se capacitando e aprimorando para poder desenvolver da melhor forma os nossos programas de integridade e o plano. E a gente percebeu claramente, né, nesse processo que
A criação do nosso código de ética era fundamental, porque ele ia servir como um parceiro útil para a integridade, né? E ele foi feito, foi construído em maio, hoje se encontra esperando a aprovação dos órgãos competentes para que a gente possa ter ele também dentro da casa, que a gente acha que vai ser fundamental para nos guiar, nos ajudar. Também foi feito nesse período de maio uma conversa, né, entre a alta gestão para se pensar de forma propositiva como é que a gente podia integrar a integridade nas nossas ações. Qual o bem que ela poderia nos fazer e qual estratégia a gente deveria adotar. Em junho, foi criado, então, e instituído pela nossa secretária, né, esse comitê, Comissão de Integridade, e que já botou a mão na massa e já construiu e foi lançado no seminário de controle interno o nosso programa de integridade, né? E aproveitando também com os estudos técnicos realizados e com todo o entendimento que a gente tem que a integridade precisa de todos nós, entendemos a necessidade de construir um questionário de clima organizacional sobre integridade para saber como todos nós, cada um de nós, cada um de vocês, percebia a integridade dentro do espaço público, né? E aí foi lançado também no seminário, no final de junho, e em julho teve aí para que as pessoas que se sentissem à vontade pudessem responder e contribuir na construção do nosso plano de integridade, né? O plano que vai dizer como nós devemos agir. Em agosto, setembro, a gente já começou a fazer uma análise dos dados, né, dessa pesquisa realizada e começamos a construir já uma peça importante a partir daí. Também nesse período a gente já começou a construir, né, algumas ferramentas, alguns instrumentos para que a gente pudesse começar a pensar como a gente poderia disseminar a questão da cultura da integridade. Agora, em outubro, com a análise dos dados, a gente construiu o relatório do diagnóstico de pesquisa. Esse relatório ele é importante para que todos nós possamos ter um olhar crítico sobre como está sendo percebido a SES, e ele também vai servir de base para o nosso plano de integridade, como foi dito, para saber quais ações que devemos guiar. Novembro, dezembro, a gente está já querendo já trazer algumas ações estruturadas para fomentar a cultura de integridade dentro da SES. E aí, pessoal, a gente pode trazer aqui, de forma bem singela, mas fundamental, quais são os benefícios, de fato, da integridade para o serviço público, né? E aí a gente pode pensar que a transparência, né, se a gente é um direito do cidadão, é uma responsabilidade nossa, uma obrigação da transparência sobre tudo. E se a gente age de forma íntegra, a transparência a gente vai dar de forma tranquila, cada vez mais. A questão da responsabilidade, precisamos nos responsabilizar, como já foi dito, por nossas ações. E quando a gente está no ambiente íntegro, a gente percebe que as pessoas elas tendem a se sentir mais confortáveis, elas tendem a se sentir mais responsáveis, inclusive, pelos seus trabalhos, pelos objetivos, a missão, a visão da empresa. Um ganho direto, fundamental, é este da confiança, né? A fortalecimento da imagem da instituição é um ganho indireto enorme com a integridade e que dá até uma legitimidade muito boa para um governo, né? Quando a gente fala em redução de riscos, a gente tem vários tipos de categoria de riscos. Temos riscos de integridade, mas temos riscos legais, operacionais, estratégicos. Então, se a gente consegue minimamente mitigar riscos de integridade, a gente já começa a reduzir vários riscos.
Principalmente que esses riscos estão muito ligados, às vezes, à questão do uso adequado dos recursos públicos. E tudo isso, o que é que ele vai trazer? Ele vai trazer a melhoria do desempenho, que é o que eu estou dizendo. Se a gente usa de forma adequada o recurso público, a gente tende a melhorar o desempenho das nossas ações, dos nossos projetos, das nossas entregas, que vão repercutir também na qualidade dos serviços ofertados e entregues à população, né? E é uma melhora de qualidade de vida tanto externo, né, para a população como para serviço, mas principalmente para o público interno, porque você trabalhar num ambiente íntegro te dá mais tranquilidade, calma, paz para trabalhar, te deixa tranquilo. A gente percebe que a produtividade tende a melhorar. Agora, também existe, né, as consequências pela falta de integridade, né? E aí a gente pode trazer como comportamentos antiéticos. É mais ou menos aquela história, né? Eu vou agir em prol do meu interesse próprio, não do interesse coletivo. É a corrupção tão falada que a gente às vezes questiona, a gente diz não aceitar, não concordar, mas por vezes cometemos em pequenas falhas atos corruptíveis que a gente precisa analisar primeiro nossa conduta. Aí, em vez de ter uma imagem fortalecida, tem uma imagem enfraquecida. O órgão tende a ser desacreditado, a gestão tende a ser desacreditada. E isso é muito ruim para todos nós. Perda de recursos públicos, como foi dito, né? Porque o recurso é investido de forma errada, o que vai ocasionar em atraso ou até mesmo em cancelamento de projetos, de serviços tão necessários para a comunidade e que vai ocasionar no final o bloqueio do desenvolvimento econômico e social que a gente tanto fala. O país precisa crescer. O nosso estado precisa melhorar. O nosso município, como é que está? E aí a gente está aqui, de certa forma, podendo contribuir de alguma forma para que esse desenvolvimento econômico e social aconteça de uma forma mais tranquila e possível, de fato. E aí a gente acha interessante trazer para vocês algumas ações de integridade que nós já fazemos. E aí eu acho que a gente pode voltar lá no começo, quando a gente fala em totalidade, em completude. E a nossa missão é trabalhar para a população pernambucana. E a população pernambucana é feita de pessoas de diversos comportamentos, diversas formas de estar no mundo, de ser e de poder ser e existir no mundo. E aqui a gente vê essas ações olhando, de certa forma, para cada um desses. Isso é fazer integridade. É entender que cada um desse, que faz parte dessa população pernambucana, da nossa sociedade, precisa ser visto, precisa ser acolhido, precisa ser amparado e cuidado. E a nossa missão, que é a saúde, uma missão primordial para a vida de cada um, nada mais do que enfatizar o trabalho que é feito por todas as secretarias e mostrar que a gente faz integridade, mas a gente precisa sempre fortalecer mais e nunca deixar. E o fortalecimento, pessoal, também passa por uma questão muito simples. Eu acho que quando a gente fala de integridade, ela está nas nossas ações diárias. É quando eu chego, que eu dou um bom dia para aquele que me abre a porta, que está cuidando da sede. Quando eu passo nos corredores com tantas pessoas, até mesmo nos hospitais, que talvez eu nem conheça, acho que um simples bom dia dado com agrado torna aquele momento melhor para o outro. É quando eu utilizo o banheiro, eu divido um espaço e eu tenho o cuidado que alguém vai utilizar depois e deixá-lo da melhor forma possível. É respeitar aquele que limpa o espaço, sabendo que poderia ser eu, por que não? Então, são essas pequenas ações, esse pequeno olhar para o outro, aí sim, a integridade
eu posso fazer a partir de mim pensando no outro. É pensando nesse outro que a gente, de fato, consegue construir um ambiente íntegro, minimamente. Depende de mim, depende de você, depende de nós. Por isso que o nosso lema é saúde e integridade, nossa responsabilidade. E assim, eu queria compartilhar com vocês agora uma mensagem que eu vi e realmente ela colou em mim. Eu até perdi um tempo mais ou menos como era, mas aí eu dei uma olhadinha de novo, consegui resgatar. E ela é sobre um jovem que ouve falar que tem um sábio em um determinado lugar e esse sábio tudo ele sabe. Tudo consegue acertar. Tudo que se pergunta ele tem uma resposta coerente. Então esse jovem ele tende a não acreditar nisso. Ele diz que isso não é possível e fica com isso na cabeça. Um dia, junto com um amigo, ele diz: Rapaz, eu tive uma ideia. Aquele sabe, né, que todo mundo diz que ele sempre acerta tudo. Eu vou mostrar a você que ele não acerta. Eu vou pegar um pássaro e eu vou colocar na minha mão. Vou fechar ele. E eu vou perguntar a esse sábio se esse pássaro está morto ou se esse pássaro está vivo. E aí eu, dependendo da resposta que ele der, se ele disser que está vivo, eu aperto o pássaro até ele morrer. E se ele disser que está morto, eu abro a mão, o pássaro vai sair vivo. Eu quero ver se ele vai conseguir acertar. Então esse jovem se dirigiu a esse sábio. Chegando lá, o sábio olhando para ele, ele disse: Opa, tudo bom? Eu soube que o senhor é um sábio, que o pessoal diz que sabe de tudo, que acerta tudo. Mas eu queria saber, eu estou com um pássaro aqui na minha mão. Eu gostaria de saber se ele está vivo ou se ele está morto. Eu queria que o senhor me dissesse. Aí o sábio olha para ele de forma bem tranquila e diz: Saber se o pássaro está vivo ou está morto está sob sua decisão, está nas suas mãos. E essa foi a resposta que o jovem recebeu. E para finalizar, que eu acho que traz um pouco, parece que ela ouviu a parábola, né? Que é a Oprah Winfrey, né? Que ela traz que a verdadeira integridade é fazer a coisa certa, sabendo que ninguém vai saber se você fez ou não. É um pouco do que a gente trouxe, de certa forma. A integridade é para nós, não é para o outro. E eu tenho o poder sobre a minha conduta e de construir o mundo que eu quero a partir de mim. A gente juntos, cada um fazendo sua parte, conseguimos construir um ambiente mais íntegro para nós, para os nossos e para a nossa sociedade. Um abraço, muito obrigado por você estar compartilhando esse momento e quem sabe até uma próxima. Valeu.